pequena cidade do interior dos Estados Unidos, chamada Black Pines, nasceu um menino chamado Victor Grayson. A infância de Victor foi marcada por abusos e negligência. Sua mãe, Margaret Grayson, era uma mulher instável, que passava mais tempo em bares do que cuidando do filho. O pai, cujo nome Victor nunca soube, era um fantasma distante, mencionado apenas em brigas entre Margaret e seus inúmeros namorados. Aos 7 anos, Victor foi enviado para um reformatório após ser pego roubando em uma loja de conveniência. Lá, ele aprendeu que o mundo era um lugar cruel, onde só os mais fortes sobreviviam. Ele desenvolveu uma habilidade peculiar para manipular as pessoas ao seu redor, percebendo que podia controlar os outros com palavras e promessas. Aos 16 anos, Victor fugiu do reformatório e começou a vagar pelo país, vivendo de pequenos furtos e trabalhos temporários. Foi durante essa época que ele descobriu sua paixão por música, especialmente o violão. Ele acreditava que a música era a chave para conquistar as pessoas, uma ferramenta poderosa para transmitir suas ideias. Victor Grayson, agora com 22 anos, havia se tornado um viajante experiente. Ele conhecia bem as estradas que cortavam o país e sabia como sobreviver com pouco. Sua aparência magra e olhos penetrantes faziam com que as pessoas sentissem pena dele, e ele usava isso a seu favor. Em cada cidade por onde passava, Victor buscava abrigo em igrejas, abrigos ou casas de pessoas bondosas que acreditavam em sua história de jovem perdido em busca de um recomeço. Foi em uma dessas cidades, chamada Silver Creek, que Victor conheceu Eleanor, uma mulher mais velha que trabalhava como professora de música. Eleanor viu algo especial em Victor, não apenas em sua habilidade com o violão, mas também em sua inteligência aguçada. Ela o acolheu em sua casa e começou a ensiná-lo sobre teoria musical e filosofia. Foi com Eleanor que Victor teve seu primeiro contato com ideias sobre controle mental, poder e a natureza humana. Eleanor tinha uma vasta coleção de livros e Victor devorava cada um deles. Ele se interessou especialmente por obras que falavam sobre manipulação psicológica e como líderes carismáticos conseguiam influenciar massas. Aos poucos, Victor começou a ver as pessoas não como indivíduos, mas como peças em um jogo que ele poderia controlar. No entanto, a relação entre Victor e Eleanor não durou para sempre. Um dia, após uma discussão sobre suas ideias cada vez mais sombrias, Eleanor pediu que ele deixasse sua casa. Victor partiu, mas levou consigo as lições que aprendeu e uma determinação ainda maior de provar que poderia ser mais do que um simples vagabundo. Após deixar Silver Creek, Victor Grayson seguiu para o oeste em direção ao deserto. Ele havia ouvido falar de um lugar chamado Canyon Hollow, uma comunidade alternativa onde artistas, músicos e pessoas desiludidas com a sociedade se reuniam para viver à margem das convenções. Victor viu nisso uma oportunidade perfeita para testar suas teorias sobre controle e influência. Ao chegar em Canyon Hollow, Victor se apresentou como um músico talentoso e um filósofo em busca de respostas. Sua aparência desgrenhada e seu jeito misterioso atraíram a atenção de muitos, especialmente de jovens que estavam ali para fugir das expectativas de suas famílias. Entre eles estava Lila, uma garota de 19 anos que havia abandonado a faculdade para encontrar seu propósito. Lila foi a primeira a se encantar por Victor, vendo nele uma figura quase messiânica. Victor começou a tocar suas músicas à noite, em volta de fogueiras, enquanto discursava sobre como a sociedade estava podre e como apenas aqueles que estavam dispostos a quebrar as regras poderiam ser verdadeiramente livres. Suas palavras eram carregadas de simbolismo e promessas de um novo mundo, onde eles seriam os escolhidos. Aos poucos, um pequeno grupo de seguidores começou a se formar ao seu redor. Entre esses seguidores estavam Jake, um ex-soldado traumatizado pela guerra, e Mara, uma jovem que fugiu de um lar abusivo. Victor os via como projetos em potencial, pessoas que ele poderia moldar de acordo com sua visão. Ele começou a testar sua influência sobre eles, pedindo pequenos favores que aos poucos se tornavam mais extremos. Primeiro, era apenas compartilhar comida ou dinheiro.
Depois era roubar de lojas ou vandalizar propriedades. Victor justificava tudo como atos de rebeldia necessários para destruir o sistema. Foi nessa época que Victor começou a desenvolver sua filosofia, que ele chamou de a teia. Ele dizia que o mundo era como uma grande teia, onde cada pessoa estava presa em seus fios e que apenas aqueles que cortassem os fios poderiam ser livres. Ele se autoproclamou o aranheiro, aquele que poderia guiá-los para fora da teia. No entanto, nem todos em Canyon Hollow estavam dispostos a seguir Victor. Thomas, um artista mais velho que havia fundado a comunidade, via Victor como uma ameaça. Ele tentou alertar os outros sobre o perigo de seguir um homem com ideias tão extremas, mas muitos já estavam sob o feitiço de Victor. A tensão entre os dois grupos começou a crescer, e Victor sabia que precisava agir para consolidar seu poder. A influência de Victor Grayson sobre o grupo em Canyon Hollow crescia rapidamente, mas nem tudo era harmonioso. Thomas, o fundador da comunidade, continuava a ser uma voz dissonante, alertando os moradores sobre o perigo de seguir um homem com ideias tão radicais. Thomas era respeitado por muitos, e suas palavras começaram a causar divisões entre os habitantes. Victor percebeu que precisava neutralizar Thomas de alguma forma. Ele convocou uma reunião ao redor da fogueira, onde anunciou que a teia estava sendo ameaçada por aqueles que não conseguiam enxergar a verdade. Ele não mencionou Thomas diretamente, mas suas palavras eram claramente dirigidas a ele. Victor falou sobre traição e como, em tempos de guerra, era necessário cortar os laços com aqueles que não estavam dispostos a lutar pela liberdade. Naquela mesma noite, Jake, o ex-soldado, confrontou Thomas em um bar local. A discussão rapidamente se transformou em uma briga e Jake acabou ferindo Thomas gravemente. Victor, ao saber do ocorrido, usou o incidente para reforçar sua narrativa. Ele disse ao grupo que Thomas havia sido punido pela teia por tentar sabotar sua missão. Aos poucos, os moradores começaram a ver Victor não apenas como um líder, mas como uma figura quase divina. Com Thomas fora do caminho, Victor consolidou seu controle sobre Canyon Hollow. Ele começou a implementar regras mais rígidas, como toques de recolher e a proibição de contato com o mundo exterior. Ele justificava tudo como medidas necessárias para proteger o grupo da influência corrupta da sociedade. Aqueles que questionavam suas decisões eram rapidamente silenciados, seja por meio de manipulação psicológica ou por ameaças veladas. Foi nessa época que Victor conheceu Rafael, um jovem músico que havia chegado recentemente à comunidade. Rafael era talentoso e carismático, e Victor viu nele um potencial aliado ou uma ameaça. Ele decidiu testar Rafael, pedindo que ele cometesse um pequeno crime como prova de lealdade. Rafael, inicialmente relutante, acabou cedendo após Victor insinuar que ele não era forte o suficiente para fazer parte da teia. Enquanto isso, Lila, a primeira seguidora de Victor, começou a sentir um desconforto crescente. Ela via como o grupo estava se tornando cada vez mais isolado e como Victor estava se tornando mais autoritário. Uma noite, ela confrontou Victor em particular, questionando suas decisões. Victor, em vez de se irritar, usou sua habilidade de manipulação para convencê-la de que ela estava apenas com medo de abraçar sua verdadeira liberdade. Ele a abraçou e sussurrou: "A teia nos une, Lila. Você não pode escapar dela." No entanto, a semente da dúvida havia sido plantada. Lila começou a observar Victor com mais atenção, percebendo como ele usava as fraquezas dos outros para mantê-los sob controle. Ela sabia que precisava fazer algo, mas não tinha certeza de como agir, sem colocar a si mesma e aos outros em perigo. A comunidade de Canyon Hollow havia se transformado em um reflexo distorcido do que era antes. O que começou como um refúgio para artistas e sonhadores, agora era um lugar onde o medo e a paranoia reinavam. Victor Grayson governava com mão de ferro, e seus seguidores mais leais, como Jake e Mara, agiam como seus guardiões, garantindo que ninguém desobedecesse às regras. Lila, no entanto, estava cada vez mais perturbada. Ela começou a se reunir secretamente com outros membros da comunidade
que também estavam questionando a liderança de Victor. Entre eles estava Clara, uma jovem que havia se juntado ao grupo após fugir de um casamento abusivo, e Ethan, um fotógrafo que documentava a vida em Canyon Hollow. Juntos, eles formaram um pequeno círculo de resistência, discutindo em sussurros como poderiam escapar da influência de Victor. Enquanto isso, Victor estava ocupado planejando seu próximo movimento. Ele havia começado a acreditar que a Taya não se limitava apenas a Canyon Hollow. Ele via o mundo inteiro como uma teia que precisava ser desfeita. Ele convocou uma reunião especial ao amanhecer, onde anunciou que era hora de expandir a teia e levar sua mensagem para o mundo exterior. Ele falou sobre uma revolução silenciosa, onde pequenos atos de caos poderiam desestabilizar o sistema e abrir os olhos das pessoas para a verdade. Foi nessa reunião que Victor revelou seu plano mais audacioso. Ele queria que o grupo cometesse uma série de crimes em cidades próximas, como incêndios criminosos e roubos, mas de uma forma que parecessem acidentes ou atos aleatórios. Ele justificou o plano dizendo que era necessário sacudir a teia para que as pessoas acordassem. Muitos no grupo ficaram chocados, mas ninguém ousou se opor abertamente. Jake e Mara, no entanto, estavam entusiasmados com a ideia. Eles viram nisso uma chance de provar sua lealdade a Victor e de se tornarem parte de algo maior. Lila, por outro lado, sabia que precisava agir rápido antes que o plano de Victor se concretizasse. Naquela noite, Lila se reuniu com Clara e Ethan em um esconderijo secreto nos arredores da comunidade. Eles discutiram suas opções, mas todas pareciam arriscadas. Clara sugeriu que tentassem fugir juntos, mas Ethan argumentou que Victor nunca os deixaria ir embora em paz. Foi então que Lila teve uma ideia. Eles precisavam expor Victor para o resto do grupo, mostrando a todos o quão perigosas suas ideias realmente eram. Enquanto isso, Victor começou a suspeitar que algo estava acontecendo. Ele notou que Lila estava mais distante e que Clara e Ethan pareciam evitar seu olhar. Ele decidiu testá-los, pedindo que Lila participasse de um dos crimes planejados, como prova de sua lealdade. Lila, sabendo que não poderia recusar, concordou, mas secretamente começou a planejar como poderia usar a situação a seu favor. No dia marcado, o grupo partiu para a cidade mais próxima, onde planejavam incendiar um prédio abandonado. Lila estava entre eles, mas seu coração estava pesado. Ela sabia que aquela era sua chance de agir, mas também estava ciente dos riscos. Enquanto Jake e Mara preparavam o fogo, Lila discretamente enviou uma mensagem para as autoridades locais, alertando-as sobre o crime que estava prestes a acontecer. Quando as sirenes começaram a soar, o grupo entrou em pânico. Victor, percebendo que haviam sido traídos, gritou para que todos fugissem. No caos que se seguiu, Lila conseguiu escapar, mas Clara e Ethan foram capturados pela polícia. Victor, Jake e Mara conseguiram voltar para Canyon Hollow, mas a confiança dentro do grupo estava abalada. Victor sabia que havia um traidor entre eles, e sua suspeita recaiu sobre Lila. Ele convocou uma reunião de emergência, onde acusou publicamente Lila de traição. Lila, no entanto, estava preparada. Ela enfrentou Victor, dizendo que ele era o verdadeiro traidor, que ele havia manipulado todos eles para servir a seus próprios propósitos doentios. A comunidade ficou dividida. Alguns, como Jake e Mara, permaneceram leais a Victor, enquanto outros começaram a questionar sua liderança. Victor, percebendo que estava perdendo o controle, decidiu que era hora de tomar medidas drásticas. A comunidade de Canyon Hollow estava à beira de uma guerra interna. A acusação de Victor contra Lila dividiu o grupo em duas facções: aqueles que ainda acreditavam nele e aqueles que começavam a questionar sua liderança. Victor, no entanto, não estava disposto a perder o controle. Ele sabia que precisava agir rápido para reafirmar seu poder. Naquela mesma noite, Victor convocou uma reunião secreta com seus seguidores mais leais, Jake, Mara e alguns outros que ainda o viam como um líder incontestável. Ele revelou um plano para purificar a comunidade, eliminando aqueles que não estavam dispostos a seguir a teia até o fim. Ele não usou essas palavras exatas, mas a mensagem era clara: traidores não seriam tolerados. Enquanto isso,
Lila se escondia nos arredores da comunidade, sabendo que sua vida corria perigo. Ela havia conseguido enviar uma mensagem para as autoridades, mas não tinha certeza se eles chegariam a tempo. Ela também sabia que precisava de provas concretas para expor Victor de uma vez por todas. Foi então que ela se lembrou de Rafael, o jovem músico que Victor havia testado recentemente. Lila encontrou Rafael em um esconderijo improvisado nas montanhas próximas. Ele estava assustado e confuso, mas disposto a ouvir. Lila explicou tudo, o que sabia sobre os planos de Victor e como ele estava manipulando todos eles. Rafael, que já estava começando a questionar suas próprias ações, concordou em ajudá-la. Juntos, eles decidiram infiltrar-se na comunidade para coletar evidências que pudessem ser usadas contra Victor. Na noite seguinte, enquanto a maioria da comunidade dormia, Lila e Rafael voltaram silenciosamente para Canyon Hollow. Eles conseguiram acessar o acampamento de Victor, onde encontraram documentos detalhando seus planos para os crimes que ele pretendia cometer. Entre os papéis, havia também uma lista de nomes, aqueles que Victor considerava descartáveis. O nome de Lila estava no topo da lista. Enquanto Lila e Rafael coletavam as provas, eles foram surpreendidos por Mara, que estava de guarda. Mara, no entanto, hesitou ao ver Lila. As duas haviam sido próximas no passado, e Mara ainda sentia um resquício de lealdade para com ela. Lila aproveitou a oportunidade para apelar à humanidade de Mara, dizendo que Victor estava levando todos eles para um caminho sem volta. Mara, visivelmente conflituosa, acabou deixando-os ir, mas com uma advertência: se Victor descobrir, todos nós estamos mortos. Com as provas em mãos, Lila e Rafael fugiram de Canyon Hollow, dirigindo-se à cidade mais próxima para entregar os documentos às autoridades. No entanto, Victor não era ingênuo. Ele havia previsto que Lila tentaria algo assim e havia preparado uma armadilha. Ele enviou Jake e alguns outros seguidores para interceptá-los na estrada. O confronto foi inevitável. Lila e Rafael foram cercados por Jake e seus homens, que exigiram que eles entregassem as provas. Lila, sabendo que não havia como escapar, decidiu enfrentá-los. Ela gritou para Jake, dizendo que ele estava sendo usado por Victor, que ele era apenas uma ferramenta em um jogo doentio. Jake, no entanto, estava tão profundamente envolvido na teia que não conseguia mais distinguir o certo do errado. Ele ordenou que seus homens atacassem. No meio da confusão, Rafael conseguiu escapar com os documentos, enquanto Lila ficou para trás para distrair Jake e seus seguidores. Ela foi capturada e levada de volta para Canyon Hollow, onde Victor a aguardava. Victor recebeu Lila com uma mistura de raiva e decepção. Ele a acusou de trair não apenas ele, mas toda a comunidade. Lila, no entanto, não se intimidou. Ela olhou nos olhos de Victor e disse: "Você não é um líder, Victor. Você é apenas um covarde que precisa controlar os outros para se sentir poderoso." Victor, enfurecido, ordenou que Lila fosse mantida em cativeiro, até que ele decidisse o que fazer com ela. Enquanto isso, Rafael conseguiu chegar às autoridades e entregar as provas. A polícia começou a se mobilizar para invadir Canyon Hollow, mas Victor já havia previsto isso. Ele sabia que o fim estava próximo, mas estava determinado a levar todos com ele. A notícia de que as autoridades estavam a caminho de Canyon Hollow se espalhou rapidamente pela comunidade. Victor Grayson, no entanto, permaneceu calmo e calculista. Ele convocou uma reunião de emergência com seus seguidores mais leais, incluindo Jake e Mara. Ele falou sobre o fim da teia e como eles precisavam estar preparados para o sacrifício final. Suas palavras eram carregadas de um tom apocalíptico, e muitos de seus seguidores, já profundamente manipulados, estavam dispostos a seguir suas ordens até o fim. Victor ordenou que Jake e Mara preparassem a comunidade para um confronto. Eles fortificaram as entradas de Canyon Hollow, criaram barricadas e distribuíram armas improvisadas entre os seguidores. Victor também ordenou que Lila fosse trazida à sua presença. Ele a encarou com um olhar frio e disse: "Você quer ver o fim? Dá a teia, Lila. Então você verá." Enquanto isso, Rafael havia chegado às autoridades
e fornecido todas as provas necessárias para incriminar Victor e seus seguidores. A polícia, juntamente com uma equipe de agentes federais, começou a se preparar para invadir Canyon Hollow. No entanto, eles sabiam que Victor não seria pego facilmente. Eles também estavam cientes de que havia pessoas inocentes na comunidade, pessoas que haviam sido manipuladas e que poderiam ser vítimas do plano de Victor. Lila, ainda mantida em cativeiro, começou a perceber que Victor não pretendia apenas resistir às autoridades, ele planejava algo muito pior. Ela ouviu conversas entre Jake e Mara sobre o último ato e como eles fariam o mundo se lembrar deles. Lila sabia que precisava avisar alguém, mas estava isolada e sob vigilância constante. Foi então que Mara entrou no local onde Lila estava presa. As duas mulheres se encararam em silêncio por um momento antes de Mara finalmente falar. Eu não sei mais no que acreditar, Lila. Victor diz que isso é necessário, mas eu vejo o medo nos olhos das pessoas. Eu vejo o medo nos meus próprios olhos. Lila aproveitou a oportunidade para apelar à humanidade de Mara. Ela disse: Mara, você não precisa fazer isso. Victor está usando você, assim como usou todos, nós. Há uma maneira de parar isso antes que seja tarde demais. Mara, hesitante, finalmente concordou em ajudar Lila a escapar. Ela sabia que estava arriscando sua própria vida, mas também sabia que não poderia viver com as consequências do plano de Victor. Juntas, Lila e Mara conseguiram escapar do cativeiro e se esconderam nos arredores da comunidade. Elas sabiam que precisavam avisar as autoridades sobre o plano de Victor, mas também sabiam que o tempo estava se esgotando. Foi então que ouviram o som de sirenes se aproximando. A polícia estava chegando. Victor, percebendo que as autoridades estavam prestes a invadir, reuniu seus seguidores para um último discurso. Ele falou sobre como eles estavam prestes a se tornar mártires, como suas ações ecoariam através da história e como a teia finalmente se tornaria realidade. Ele então ordenou que Jake liderasse um grupo para confrontar as autoridades, enquanto ele e alguns outros seguidores preparavam o último ato. Lila e Mara, escondidas nas sombras, observavam tudo. Elas sabiam que precisavam impedir Victor antes que fosse tarde demais. Mara, com lágrimas nos olhos, disse a Lila: Eu não posso mais fazer parte disso. Eu vou parar ele, não importa o custo. Lila tentou dissuadi-la, mas Mara estava determinada. Ela se infiltrou no acampamento de Victor, enquanto Lila correu em direção às autoridades para avisá-la sobre o plano. O confronto entre as autoridades e os seguidores de Victor foi caótico. Jake e seus homens resistiram ferozmente, mas foram rapidamente superados. Enquanto isso, Mara conseguiu chegar até Victor, que estava em um barracão preparando explosivos improvisados. Ele olhou para ela com desconfiança, mas Mara disse: Eu vim para me juntar a você, Victor, para fazer parte do último ato. Victor, convencido de sua lealdade, permitiu que ela se aproximasse. Foi então que Mara agiu. Ela tentou desarmar Victor, mas ele era mais forte do que ela esperava. Os dois lutaram e, no meio da confusão, os explosivos foram acionados. O barracão foi consumido por uma enorme explosão, que ecoou por toda a comunidade. Lila, que havia conseguido avisar as autoridades sobre o plano de Victor, assistiu horrorizada à explosão. Ela sabia que Mara havia sacrificado sua própria vida para impedir Victor e sentiu uma onda de tristeza e admiração pela amiga. A explosão que destruiu o barracão de Victor Grayson deixou Canyon Hollow em silêncio. A fumaça densa subia ao céu, misturando-se com o nascer do sol, enquanto as autoridades avançavam para tomar controle da comunidade. Lila, ferida e exausta, assistia à cena de um ponto distante. Segura agora sob a proteção dos agentes federais. Ela sentia um vazio imenso, não apenas pela perda de Mara, mas por tudo o que havia acontecido. Enquanto os policiais revistavam os escombros, encontraram os corpos de Victor e Mara entrelaçados. Victor estava morto, seu rosto ainda marcado por uma expressão de determinação, mesmo no fim. Mara, por outro lado, parecia em paz, como se tivesse encontrado a redenção que tanto buscava. Lila, ao ver o corpo da amiga, caiu de joelhos e chorou em silêncio.
Ela sabia que Mara havia feito a escolha certa, mas isso não tornava a dor menor. Jake, que havia sido capturado durante o confronto, foi levado sob custódia. Ele parecia desorientado, como se finalmente estivesse acordando de um pesadelo. Quando questionado sobre suas ações, ele balbuciou: "Eu só queria pertencer a algo. Eu só queria que ele estivesse certo." Lila, ao ouvir isso, sentiu uma pontada de pena por ele. Jake, assim como muitos outros, havia sido vítima da manipulação de Victor. Rafael, que havia ajudado Lila a expor Victor, também sobreviveu. Ele foi encontrado pelos policiais enquanto tentava ajudar outros membros da comunidade que haviam ficado feridos. Ele e Lila se reuniram brevemente, compartilhando um olhar de alívio e tristeza. Ambos sabiam que suas vidas nunca seriam as mesmas, mas também sabiam que haviam feito a coisa certa. Nos dias que se seguiram, a comunidade de Canyon Hollow foi desmantelada. Muitos dos seguidores de Victor foram presos, enquanto outros receberam ajuda psicológica para lidar com o trauma. Lila, agora vista como uma heroína por ter ajudado a impedir os planos de Victor, foi questionada por repórteres e autoridades. Ela, no entanto, recusou-se a dar entrevistas. Para ela, a história de Canyon Hollow não era algo a ser celebrado. Era um aviso sobre os perigos da manipulação e do fanatismo. Lila decidiu deixar o estado e começar uma nova vida longe de tudo o que a lembrava de Victor e da Taya. Antes de partir, ela visitou o túmulo de Mara deixando um pequeno violão de madeira, um símbolo de sua amizade e das músicas que costumavam tocar juntas. Ela sussurrou: "Você foi mais corajosa do que qualquer um de nós, Mara. Descansa em paz." Rafael, por sua vez, decidiu usar sua experiência para ajudar outros. Ele começou a trabalhar com organizações que apoiavam vítimas de cultos e manipulação psicológica, compartilhando sua história como um alerta para aqueles que poderiam ser vulneráveis a figuras como Victor. Anos depois, Lila recebeu uma carta de Jake, que estava cumprindo pena na prisão. Ele escreveu sobre seu arrependimento e como estava tentando reconstruir sua vida. Ele agradeceu a Lila por ter mostrado a ele que havia uma saída, mesmo que ele não a tivesse visto na época. Lila guardou a carta em uma caixa, junto com outras lembranças de Canyon Hollow. Ela sabia que nunca esqueceria o que aconteceu, mas também sabia que havia encontrado uma maneira de seguir em frente. A história de Victor Grayson e da Taya tornou-se um caso estudado por psicólogos e especialistas em comportamento humano. Para muitos, ele era um exemplo de como o carisma e a manipulação podem levar pessoas comuns a cometer atos extraordinários, tanto para o bem quanto para o mal. Para Lila, no entanto, Victor era apenas um homem quebrado que tentou quebrar os outros, mas falhou no final.